Vamos falar do JavaScript, tá? O ECMAScript. A gente vai ver que existem várias versões do JavaScript, mas a gente vai trabalhar com a versão que é chamada de ECMAScript 2015 ou ECMAScript 6, que, assim, hoje em dia os browsers já suportam melhor, mas é a versão mais moderna da linguagem, onde a gente já tem recursos como, por exemplo, classes e objetos. Então, qual que é o nossos tópicos aqui que a gente vai falar da linguagem? Fala dos tipos, variáveis, operadores, estrutura de controle, objetos, arrays, funções, closures, orientação a objeto, módulo, promise, assim que await. Cara, a gente vai cobrir bem assim, o tópico JavaScript para a gente poder usar isso bem quando a gente estiver trabalhando lá com React. Tá? Porque sem saber isso tudo aqui, não dá para trabalhar bem lá com React. Vamos começar a falar dos tipos. Tá? Então, assim, os tipos básicos do JavaScript são number, string, boolean, e a gente tem alguns outros. Tá? Number. Tá? Number ele é um double precision 64 bits e 3E754. Tá? Então, ele segue o padrão lá da I3E, mas tem alguns pequenos probleminhas. Por exemplo, se você fizer 0.1 mais 0.2, isso vai te dar esse valor aqui com um erro aqui lá na última casa decimal. Tá? Então, assim, nunca compare ponto flutuante com igual, tá? Porque você pode ter esse tipo de problema. Na prática, a gente tem que os inteiros são tratados como 32 bits int, né? Até que sejam realizadas operações com ponto flutuante. Então, assim, você não tem uma declaração. O JavaScript ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? Então, você não diz, na hora de declarar uma variável, qual é o tipo dela. Você atribui um tipo a ela quando você faz uma atribuição. Então, se você atribuir um int, ele é um 32 bits int. Se você fizer uma operação de ponto flutuante com ela, ele vai se tornar um 64 bits aí, e 3E754. Operações aritméticas disponíveis, incluindo potenciação, vezes, e divisão inteira, que é o porcento, ou o módulo. A gente tem um objeto chamado math, que fornece operações adicionais, se você precisar. Tá? Tem alguns exemplos aqui, como é que a gente trabalha com number. Tá? Se você quiser converter uma string para number, você usa os caras que chamam parse float, parse int. Tá? Só que, assim, tem que ter algum cuidado, né? Ele faz um parse da esquerda para a direita até não ser mais possível. Então, se você fizer um parse float disso aqui, ele vai te dar 10.2, apesar de você ter um ABC aqui no final. Se você fizer um parse int de 10.2 ABC, ele vai te dar 10. Tá? Você pode ter um segundo parâmetro aí no parse int, no parse float, é qual base que você está trabalhando. Então, estou trabalhando na base 10. Tá? Você coloca ali. Strings iniciadas com 0 são consideradas na base 8 e com 0x na base 16, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Existe um valor literal para número em JavaScript que atormenta os programadores, que se chama NaN, ou Not a Number. Not a Number ele é o valor que você recebe quando você tenta fazer uma conversão de alguma coisa que não é conversível para um número. Então, se você faz um parse int de hello na base 10, o resultado disso aqui é not a number. Tá? Como é que a gente pode testar essas coisas assim, de uma forma dinâmica? Né? A gente está fazendo aqui alguns exercícios usando o Replit. Né? Então, por exemplo, você pode fazer essas coisas no Replit e visualizar. Aqui embaixo ele tem um console para você. Deixa eu ver se funciona aqui. Console log teste.
Ele já está carregando ali porque provavelmente ele viu eu escrevendo alguma coisa aqui no console, ele precisa downloading, fail to connect. Eu preciso... E minhas alterações não serão salvas. Será que vai dar ruim aqui? Connected. Vou rodar esse aqui. Tá vendo? Aqui ele tem um consolezinho JavaScript que, conforme você vai executando as coisas, ele vai mostrando aqui embaixo. Então, você usa o console log para mostrar coisas no console aqui. Ou então, se você quiser testar direto no browser, você com a ferramenta de desenvolvedor aqui do Chrome, você aperta F12, ele na página onde você está, ele aparece um console JavaScript aqui, ó, aqui embaixo. Pode entrar aqui em console também, se você quiser. E aí você pode ir testando as coisas, do tipo parse int hello. Ele já te dá a resposta ali, ó, not a number. Ou então faz aqui no Replit. Aqui ele só vai mostrar no console que você logar, tá? Not a number. Tá. Isso que eu estou fazendo aqui, console log, ele, se você fizer numa página web fora do Replit, ele te joga para esse console JavaScript aqui, tá? Então, se fizer um console log lá, ele vai aparecer aqui. Isso é muito usado para a gente fazer debug, tá? Fazer debug em programação web. Então, você quer mostrar coisas aqui que não vão aparecer na página, mas eu quero saber o que está acontecendo na minha programação. Voltando. Not a number, tá? Estou fazendo um parsint. Operações que você faça aritméticas com not a number te resultam em not a number. Então, not a number mais 5 é not a number. E existe uma função aqui para tentar te salvar do not a number, que é o is not a number, que te retorna true se você passar um not a number para ele. Existem outros valores assim especiais em JavaScript, tá? Então, existe aqui um valor que chama infinity positivo e infinity negativo, que acontece quando você faz operações do tipo divisão por zero. Divisão por zero, ele não te dá um erro em JavaScript, ele te dá esse valor, que é infinity. Divisão de um número negativo por zero, ele vai te dar menos infinito. Da mesma forma que o not a number, você pode verificar o infinity, tá? Isfinity te retorna falso se você passar uma coisa infinita para ele. Tá? E aí você pode usar aqui, ó, é finito menos infinito? Tá? É falso. É finito o not a number? Falso. Tá? Então, isso serve para você ver se a sua operação ela deu algum erro. Tá? Aí, falando um pouquinho de string, né? A gente viu números, falando um pouco de string. São sequências de caracteres Unicode, tá? Você pode usar aspas duplas ou simples para literais string de JavaScript. Strings em JavaScript são objetos, tá? Possuindo métodos. Então, você pode pegar aqui uma string e usar um método, por exemplo, length, que é o tamanho dela. Ou pegar um caractere numa posição específica. Hello.charAt 0. Te dá H. Ou fazer, por exemplo, um replace. Ó. Replace hello world, hello por goodbye. Ele vai te dar goodbye world. Ou, por exemplo, passar tudo para letra maiúscula ou para minúscula. Hello to uppercase, é um método, ele vai te retornar hello, tudo maiúsculo. Existe uma forma de você imprimir uma string formatada. Então quando a gente quer colocar uma string dentro da outra, ou colocar um valor dentro de uma string para formatação e impressão, né? Se você usar o cifrão abre chave, fecha chave, ele vai interpretar na string um valor de uma variável. Tá? Mas essa string ela não pode começar com aspas simples. Tá? Repara que
o sinal que abre essa string formatada é o sinal de crase. Tanto abre quanto fecha. Tá? Isso aqui é declaração de 3 variáveis. Tá? var é uma palavra reservada para te declarar uma variável. E aí você tem A recebendo 1, B recebendo 2, C recebendo 3. E aqui você imprimindo de forma formatada. Isso aqui é legal da gente testar. Ó. Vou testar aqui. Aí eu vou abrir com crase, tá? E aí coloco aqui, cifrão, abre e fecha aqui para você poder declarar a variável. Vou bater lá. Olha lá, A, B, C. Esse aqui é muito útil, a gente usa direto, tá? Quando está programando em JavaScript. Próximo tipo, Boolean. Tá? Só tem 2 valores possíveis, ou é true ou é false. Tá? Contudo, diversos outros valores são convertidos para false. False é false, 0 é falso, uma string vazia é falso, not a number é falso, null é falso, e undefined também é falso. Tá? Olha só, o undefined também é outra coisa que atormenta os programadores de JavaScript. Tá? Tanto o not a number quanto o undefined. Undefined significa que uma variável ela não foi definida, você não tem valor. Então, quando você pega uma variável e não declara um valor para ela, por exemplo, C aqui não tem valor. Olha lá o que aparece. Undefined. Em JavaScript, null é diferente de undefined. Tá? Então, null é sem valor deliberadamente. Necessita de atribuição. Undefined é um valor que não foi definido. Tá? Boolean de vazio é false. Boolean de 2, 3, 4 é true. Tá? Por enquanto, tá indo tudo bem aí? Se tiverem dúvidas, bota lá no chat que eu vou respondendo, tá, gente? Vamos voltar. Declarações de variáveis. Tá? Tem 3 formas de declarar variáveis aqui em JavaScript. Com palavras reservadas. Let, const e var. Let é uma variável de bloco, somente disponível dentro do bloco onde foi declarado. Const é uma variável que não pode ter o valor modificado, é constante. É mesmo escopo do let, tá? Só dentro do bloco. E var são variáveis de escopo de função, ou seja, disponível dentro da função onde ela foi declarada. Tá? Então, vamos a alguns exemplos. Por exemplo, escopo local. Let A, tá? Uma variável A, let name Simon. Tá? Ou, por exemplo, se você declara aqui um for style, né, que é tem uma variável, ponto e vírgula, tem a condição aqui de parada, ponto e vírgula, tem um incremento. Esse let aqui, myVariable, faz a variable só estar disponível aqui dentro. Aqui. Ela não vai estar disponível nem antes, nem vai estar disponível depois. Já o var ele te torna a variável disponível para a função inteira. Então, você tem aqui var myVariable, tá? E ela vai estar disponível durante todo o escopo da função.
antes e depois. É claro que antes ela não vai ter valor, né? Mas depois ela vai ter um valor. Const serve para valores que você vai atribuir uma vez só, tá? Então, se você fez, olha lá, const pi 3.14, você atribuiu esse valor. Se você tentar atribuir de novo, ele vai lançar um erro. Vai dizer que a constante não pode ser alterada. Outras coisinhas interessantes é o undefined sem valor. Se você tem aqui um vará sem nada declarado, esse cara é undefined. Isso aqui é a comparação e você tem a constante chamada undefined. Se você escrever undefined, isso é um valor, uma palavra reservada na linguagem. Quais são os operadores que a gente tem em JavaScript? Os operadores aritméticos tradicionais, mais, menos, vezes, dividido, módulo, atribuição composta, mais igual, menos igual, incremento, decremento, mais, menos, menos. Tem a potenciação lá, vezes, tá? Mas é tipicamente concatenação de string, tá? Mas cuidado, né, que a gente tem coerção de tipo em JavaScript. Então, qualquer coisa que seja concatenada como string vira uma string. Então, mas a ordem de avaliação dos operadores é da esquerda para a direita. Então, você tem, se você fizer a string 3 mais 4 mais 5, ou seja, você está fazendo a concatenação de 3 com 4, isso aqui vira uma string e isso aqui passa a ser a concatenação dessa string com 5. Então, dá 3, 4, 5. Agora, se você fizer na ordem inversa, esse mais aqui vai ser interpretado primeiro como uma soma, você vai fazer a soma 7, vai concatenar com a string 5 e vai dar 75. Texto, né? Aí a gente tem os operadores de comparação, menor, maior, menor, igual, maior, igual. E existem as comparações com correção de tipo e sem correção de tipo. Então, eu tenho igual, igual para comparação com correção de tipo. E igual, 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 3 iguais, sem correção de tipo. Da mesma forma, tem o diferente com um igualzinho só. E tem o diferente com 3 iguais, que são o diferente sem coerção. Como é que funciona? Igual, igual de 1, 2, 3 com número, com 1, 2, 3 string, é true. Porque ele vai e converte esse cara aqui para string, para fazer a comparação. E se você não falar não converta o tipo, aí sim vai ser diferente. Tá? Igual, igual, 1 com true é true. Porque ele converte 1 para booleano para comparar com o booleano. Se você não fizer a coerção, isso aqui vai dar false. Coloca 3 iguais. Temos lá operadores. Booleano com curto-circuito e 2 E comerciais e um E com curto-circuito e duas barrinhas em pé ou com curto-circuito. O que é o curto-circuito, né? É a avaliação com término de avaliação antecipada, né? Se você fizer uma coisa que é true ou curto-circuito, uma coisa que é false ou um outro valor, né? Ele não vai avaliar o segundo operando, porque uma vez que ele já tenha visto true no primeiro, eu sei que o resultado todo é true. Tá? Existem outros operadores que são chamados de bitwise ou bit a bit. Tá? Isso aqui não é interrogação, não. Aqui está errado. Tá? Teria que ser o E aqui. Corrigir. Isso é um E sem curto-circuito, isso é um OR sem curto-circuito, e essas operações aqui são operações de shift de bit, tá? Raramente a gente usa isso. Falando um pouquinho de estrutura de controle. As estruturas comuns que a gente conhece, todas C-style, tá? O estilo C aqui de programar, com algumas diferençazinhas, tá? Então, por exemplo, varname, o if é um if normal, a gente abre chave e fecha chave aqui para delimitar o bloco, e também a gente pode fazer um if sem chave, que aí só pode ter uma instrução. Se você quiser fazer um else if, né? Aí ele tem aqui um else,
Podia fazer o else normal, tá? Não precisava ter esse else if aqui no meio. Se você quisesse fazer um if, then else, esquece essa parte aqui do meio, era bastava você fazer o else aqui normal. Mas se você quiser fazer um else if, você faz else, espaço if, e aí bota a condição aqui e bota o seu bloco aqui dentro. Então, muitas coisas são parecidas com C, com Java, né? C style. While, tá? Tem lá o while true, loop infinito, tá? A mesma sintaxe aí do C, tá? Aqui a gente tem um booleano. Do while, mesma coisa, tá? Esse bloco vai ser executado pelo menos uma vez, depois a condição aqui é verificada, e aí se a condição for verdadeira, você volta aqui para a execução do bloco. Aí tem umas coisas a mais, tá? Estruturas de controle for. Tá? Aqui está um pouquinho pequeno, mas vamos ver se a gente consegue visualizar. Tem o for normal, C-style, que é declara a variável. Aqui você pode usar var, let, tá? Não usa const aqui não, porque senão vai dar problema, tá? Que você vai mudar o valor da variável. Aqui tem a condição de parada e aqui o incremento. Isso aqui vai executar 5 vezes. Se você estiver trabalhando com array, você pode fazer let value of array. Pega os valores do array na variável value. Tá? Então, isso aqui é igual for each lá do Java. Tá? Para cada elemento do array, ele vai pegando o elemento, jogando em value, e esse value está disponível aqui dentro para você usar. E existe o for in. Tá? Então, assim, ele pega as propriedades do objeto ou índice do array. Então, o que vai vir para esse property aqui, se for um objeto, é a propriedade do objeto. Se for um array, ele vai te dar o índice. Então, vamos fazer let, aqui seria ir em um array. Tá? Exemplo, tem um outro exemplo aqui que é você usar um método, tá? Onde você tem um array, ó, isso aqui é a sintaxe de um array em JavaScript, tá? Você abre o colchete, fecha colchete, os elementos são separados por vírgula. Ponto for each, é uma função de um array, e aqui você tem uma função que é passada e vai ser executada para cada elemento do array, onde ele pega o valor corrente, o índice e o array, e torna isso disponível aqui dentro para você. Complicadinho, né? Acho mais fácil usar aqui uma dessas opções. Essa sintaxe aqui é uma sintaxe mais funcional, tá? Mais para frente a gente vai ver como usar isso aqui de uma forma melhor. Outras estruturas de controle. Switch, igual C, tá? O switch você bota o case. Aqui tem uma variável que tem que ser enumerável, né? Então, geralmente você trabalha com números, tá? E eu acho que você pode trabalhar com string também, tá? Em JavaScript. Então, tem que confirmar. E aí você vai botando os vários casos aqui. Esse aqui passa direto, porque não tem um break, né? Se você entra no case 1, você vem aqui direto para baixo, para o case 2. Você tem que botar o break para sair do switch. E no final você tem a cláusula default, que é, se ninguém for encontrado aqui, ele executa o default no final. As comparações são feitas com 3 iguais, ou seja, sem coerção de tipo. E a cláusula default é opcional. Existe também o operador ternário, que é o interrogação dos pontos, como é que funciona. É avaliado aqui a expressão antes da interrogação. Se ela for true, é retornado o valor depois da interrogação e antes dos 2 pontos. Se ela for falsa, é retornado o depois dos 2 pontos. Existe a estrutura também try-catch, tá? A gente tem exceções em JavaScript, tá? Então, imagina o seguinte, você tem um try aqui numa função que pode lançar 3 tipos de exceção. Tá? O catch, ele é um pouquinho diferente, que você bota aqui, o nome que você colocar aqui é o nome que é a variável que vai estar atribuída à tua exceção. Então, por exemplo, aqui é E. E se você quiser verificar o tipo dela, você bota E, if E, instance of, e aí você diz qual é o tipo de exceção que você quer. E
como nas outras linguagens, você pode ter vários blocos de tratamento de exceção, cada uma com o tipo de erro que você vai tratar. Se você quiser ter um bloco de exceção genérico, você bota só o E aqui sem nada, ele vai capturar qualquer exceção que venha, exceto se ela já tiver listado aqui antes. E aí você pode fazer o tratamento de exceção aqui dentro. E tem o bloco finally, que é executado independente se você tem uma exceção ou não, tá? Então, pode acontecer tudo direitinho aqui no try catch, ele vai rodar o finally, ou se ele passar no catch, ele vai rodar o finally da mesma forma. Existe uma classe que chama error, que é a exceção genérica em JavaScript. E eu deixei um link aqui para vocês para os outros tipos de exceção, ou para as exceções pré-definidas em JavaScript. Aí, falando um pouquinho de objetos, tá? Objetos em JavaScript são pares nomeados de chave e valor, tá? Existem algumas formas de criar objetos em JavaScript. Uma delas é você usar o operador new. Então, você faz new e um objeto e ele cria esse objeto para você. Tá? Object é um cara que já existe aí. Ou você usa o que a gente chama de JSON, que é a JavaScript Object Notation, que é um literal que representa um objeto. Então, por exemplo, se você fizer abre e fecha chave, isso representa um objeto. É claro que esse objeto aqui está vazio, né? Não tem nada nele. Mas isso aí cria um objeto para você. Então, assim, uma das formas mais comuns da gente criar objetos em JavaScript é usando o JSON. Então, a gente tem aqui uma formatação, por exemplo, abre chave e fecha chave aqui embaixo, está te representando um objeto. Cada atributo no seu JSON, ele vem aqui, você bota, uma par chave-valor, tá? Então, você bota o nome do atributo, que no caso aqui é name, 2 pontos, o valor dele, vírgula. O nome do atributo, 2 pontos, o valor dele. Tá? Aqui pode dar erro, o for é uma palavra reservada em JavaScript, tá? Então, tentem evitar esse tipo de coisa, né? Usar nomes de atributos aqui com palavras reservadas. E repara, a gente pode encadear uma coisa com a outra. Então, eu tenho um objeto e o details, ele é um atributo que é um outro objeto, que tem 2 atributos, color e size. Então, estou aqui declarando um objeto composto, tá, com um dentro do outro. Existem várias formas de você acessar os atributos aqui dos objetos em JavaScript. A mais comum delas é usar o ponto. Então, você bota lá, obj.details.color. Então, você entrou nesse objeto, veio aqui nesse cara details e pegou esse color aqui. Vai te dar orange. Ou você pode usar uma anotação como se fosse um array, tá? Multidimensional. Obj, aí aqui um subscript, né? Um índice. Details, um outro subscript, size, e aí você pega o valor 12. A gente ainda não viu arrays, mas você pode declarar dentro do JSON arrays com abre e fecha colchete, tá? Então, você pode declarar aqui um objeto que tem um array dentro. Tá? E assim, a gente vai ver mais para frente. JavaScript tem uma forma específica de criar objetos, que é o que eles chamam de objetos com protótipos. Então, imagina o seguinte, você tem uma função e aí você quer criar essa função. A gente vai ver que JavaScript não tem classes, tá? JavaScript tem funções. Então, tudo que a gente faz em JavaScript são funções. Mesmo as classes do ECMAScript 6, que você escreve lá explicitamente class, no final das contas, ela é uma função, mas você está usando uma outra formatação para só mostrar ali como se fosse uma classe. Então, assim, em JavaScript, você tem aqui uma função que se chama person, que recebe 2 parâmetros, name e age. E aqui dentro ele é atribuído para uma coisa estranha que se chama this, tá? Que funciona como se fosse uma classe, né? O this faz a referência para o elemento para aquele objeto, né? Para o objeto que está sendo instanciado ali. E aqui você está atribuindo os valores. Então, quando você tem esse tipo de coisa aqui, está usando this numa função, e você faz new person,
Você criou um objeto aqui e esse this, ele passa a apontar aqui para a instância desse objeto, tá? Onde você vai poder armazenar esses dois valores aqui que você passou. Tá? Então, esse u aqui, ele vai... ele vai ter o valor aqui, acho que está errado esse exemplo, né? Aqui não podia ser obj, né? Aqui tinha que ser u. Tá? u.name recebe Simon, tá? E aqui você vai recuperar o valor. Tá? Então, funciona como um objeto normal. Tá? E as classes, né? Eu acabei de falar que não tinha classe, que a classe vira uma função. No final das contas, ela vai ser uma função, tá? Mas se você quiser usar esse tipo de notação, ele te permite, tá? Uma notação que fica mais parecido com orientação a objeto aí, clássica. Você declara um class person, e aí esse class person vem até aqui embaixo, e você tem um cara que chama constructor, tá? O construtor em JavaScript não é igual em Java que você bota o nome da classe. Ele tem uma constante aqui que se escreve constructor, e aqui você diz quais são os parâmetros do constructor, e aqui dentro você associa os seus parâmetros passados a atributos que você criou aqui com essa palavra reservada this. E a instanciação do teu objeto é a mesma coisa, tá? New person, e aí você passa os valores aqui. Vamos falar um pouquinho de arrays, tá? Como é que funcionam os arrays. Você pode declarar um array com um objeto aqui que se chama array. Então, você pode fazer new array, ele cria um array para você. Conforme você vai atribuindo os valores aos índices do array, ele vai colocando elementos nas posições. O array em JavaScript ele é dinâmico, tá, gente? Então, você não precisa dizer o tamanho dele a priori. Conforme você vai atribuindo, ele vai crescendo e, no final das contas, ele tem o tamanho que você atribuiu. Você pode criar também um array com literal JSON, tá? Então, por exemplo, var A, aqui você tem o colchete como literal para criar um array, e você separa as coisas por vírgula. Também vai ter um comprimento 3. Cuidado com o length, tá, do array. O length do array, ele te dá sempre o maior índice mais 1. Então, assim, você criou um array aqui com 3 posições. Atribuiu a posição 100 Fox. O length dele vai ser 101. Mas, no final das contas, você só tem 4 slots de memória sendo ocupados aqui no array. Só que o índice aqui, ele aponta para, acho que é 0, né? Isso. 0, 1, 2 e 100. Tá? E assim, você não alocou memória, você não alocou 101 posições de memória, você alocou 4. Mas o seu length te dá 101. Tá? Você der lá um type of índice 90, só para você dizer o tipo disso, é undefined, porque essa posição não tem ninguém. Ó, você pode trabalhar, se você não quiser trabalhar dessa forma que te dá problema com length, quiser botar um cara no final de um array, você usa um método que se chama push para botar no final. Então, você tem lá vará, dog, cat e hen. E aí você bota um push no final e tem um length 4. Se você usar o pop, ele puxa do final. Tá? Então, ele funciona como se fosse uma pilha. Coisas para você tentar com array, né? Usar lá o for off e o for in, tá? Que vai te conseguir interar em cima do array. Os arrays, eles são objetos, tá? E eles têm muitas funções lá dentro. Tá? O interessante para você visualizar as funções de um objeto é usar um atributo implícito, que chama proto, tá? Que ele vai te dar o protótipo da função. Tá? Ou seja, o que essa função tem dentro dela, que pode ser usado. Então, isso aqui é interessante a gente tentar. Eu acho que eu não botei aqui. A gente pode botar lá no console.
Não precisa ser aqui no Replit, não. Posso botar aqui no... Ó, tem um array, mandei mostrar o protótipo, tá? O protótipo ele tem um array de um monte de coisas, de um monte de funções. Então, todas essas funções aqui, elas estão disponíveis dentro do seu array. Concat, tem um construtor, que é para criar um array, e tem um monte de outras coisas. Fill, filter, find, for each, que a gente viu o que é, index of, join, e um monte de outras coisas. Eu vou mostrar só as funções principais lá, que para a gente poder visualizar assim, algumas coisas que dá para fazer com array. Algumas coisas interessantes de fazer com arrays. Primeira delas, né, a atribuição de diversos valores ao mesmo tempo, desestruturando um array ou objeto. Então, digamos que você tem essas variáveis aqui, ó, a, b e rest, você bota o colchete, isso aqui é uma coisa estranha, porque não aparece em muitas linguagens de programação, tá? Que essa é a desestruturação. Você bota como se fosse um array do lado esquerdo da atribuição e do lado direito você passa um array. O que isso aqui faz? Ele atribui para A o valor 1 e para B o valor 2 de forma posicional, tá? Conforme você colocar as variáveis aqui. Você pode fazer isso também na declaração de uma variável. Const cd e bota 1, 2. C recebe 1, D recebe 2. E existe uma notação que também ela é muito utilizada, que é 3 pontinhos. 3 pontinhos significa o restante do array. Então, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo A recebe 1, B recebe 2, e o restante desse array, que é 3, 4, 5, vai para essa variável aqui, rest, que é um array, vai ser um array, com 3, 4, 5. Tá? Isso dá para fazer, essa desestruturação, ela dá para fazer tanto com array quanto com objetos. Então, se você fizer aqui, ó, do lado esquerdo da atribuição, um objeto que tem um atributo B e outro atributo A, e você passar do lado direito, A recebe 1 e B recebe 2, isso aqui ele vai fazer uma atribuição nomeada, tá? É diferente do array que é posicional. Você vai fazer o seguinte, A aqui vai receber 1 e B aqui vai receber 2. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, que é uma versão mais nova do ECMAScript. Se você tentar no Firefox, não vai funcionar. Essa parte aqui de baixo. Tem 3 pontinhos para o resto de um objeto. Então, o que isso aqui está fazendo? A vai receber 1 nesse novo objeto aqui. B vai receber 2 nesse outro objeto. E o restante dos atributos vai ser atribuído para essa variável que se chama rest, que vai ser um objeto, que vai ter C e D. Tem que tomar cuidado, isso aqui é usado direto em JavaScript, tá? Vocês, quando começarem a trabalhar com React, vocês vão ver que isso aqui aparece como se todo mundo soubesse disso. E é uma coisa que não tem em muitas linguagens de programação. Então, quando a gente bate o olho assim de primeira, a gente tende a não entender. Seguindo em frente, né? Funções. Funções são entidades de primeira classe em JavaScript. Então, o que isso significa? Você pode fazer atribuição com ela, passar como parâmetro, fazer, entre outras coisas. Modo tradicional de declaração de uma função, function, dá o nome da função, declara os parâmetros. Abre chave, fecha a chave para o corpo, faz o que você precisar fazer aqui dentro e depois dá um return. Tá? Se não tiver o return, a função é um procedimento, né? É um void, ele não te retorna nada. Aí tem umas notações que são mais modernas e que o pessoal até prefere ir para a declaração de funções em JavaScript. Tá? Então, assim, primeira delas, né? A gente viu aqui o nome da função aqui depois do function. Mas como funções são entidades de primeira classe, você pode declarar uma função sem nome e atribuir ela
a uma variável. E essa variável passa a ser uma função. Então, se você quiser chamar essa função aqui, você faz o sum e passa lá os dois parâmetros. Tá? Além disso, existe a declaração com uma notação que chama de arrow function, ou função de seta, né? Então, como é que funciona, né? Você não tem a palavra function, e você sabe que é uma função porque existe essa setinha aqui apontando para o corpo, igual, maior. Então, isso te diz o quê? Você tem uma função anônima com dois parâmetros, x e y, e o corpo da função está aqui, ó. Isso aqui é o corpo da função. Tá? Que está declarado aqui entre chaves. O interessante de arrow functions é que o arrow function pode ser declarado com uma instrução só, evitando abrir e fechar o corpo, e o que você colocar aqui já é o return. Então, se você tiver uma função igual essa aqui, que só tem uma linha, com arrow function você faz uma declaração muito concisa, assim, com poucos caracteres. Você tem uma função soma, que recebe dois parâmetros x e y, e o resultado dela é x mais y. Isso aqui é o retorno da função. Tá? Os arrow functions, eles são usados assim, com frequência em quem faz programação funcional, né? A notação funcional ela é muito utilizada. Então, assim, a gente tem algumas funções em JavaScript, principalmente ele trabalhando com array, que quando você combina com arrow function, assim, faz as suas operações ficarem muito poderosas com pouco código, né? Então, o que a gente tem aqui? Não. Tem um array com três posições, 1, 4 e 9, chamado numbers. E aí vamos começar a usar aqui umas funções de array, chama map, mapeia os elementos de um array em um outro array, dada a função passada. Então, ó, numbers.map, e aqui você vai dizer como é que é a sua função de mapeamento. Então, para cada posição do array, ele vai fazer a chamada dessa função aqui, pegar o retorno da função e colocar na posição correspondente. Então, map numbers de x indo para x vezes 2, você está fazendo o dobro de cada número. Então, você vai ter indo de 1, 4, 9 para 2, 8, 18. Além disso, né, a gente pode usar esses arrow functions, por exemplo, para filtrar um array. Então, numbers.filter, onde x é x maior que 3. O que isso aqui vai fazer? Ele vai para cada posição do array, vai verificar se essa função, vai executar a função passando o elemento do array, verificar se isso aqui é true. Se for true, ele coloca na posição, se não, ele tira. Então, está fazendo a filtragem. E existe uma outra função também que é bem utilizada, que é chamada de reduce. Tá? Como é que funciona o reduce? O reduce ele é para reduzir um array. Então, o que significa? Né? A gente vai ter alguma função que pega os elementos do array e faz uma operação com todos esses elementos e no final vai te dar um valor. Tá? Então, como é que funciona? O reduce, ele espera uma função com dois parâmetros, um que é um acumulador e o outro que é o current value. E aí, o acumulador vai ser o retorno da operação para cada elemento, para cada operação de redução que você faz. E o current value é o valor atual que está sendo processado. Então, quando você faz um reduce com um acumulador de current value, fazendo, por exemplo, acumulador mais current value, o que isso aqui está fazendo? Ele está somando todas as posições do array e te retornando o valor da soma de todos eles. Tá? Porque ele vai executar isso aqui 3 vezes. Vai fazer... o acumulador vai começar zerado, ele vai fazer para o número 1. Aí você vai fazer 0 mais 1. Tá? Depois você vai fazer, o acumulador quanto é que está? Está 1. Aí eu vou fazer o acumulador 1 e current value 4. Aí eu vou fazer 1 mais 4. E, por último, ele vai fazer o acumulador com 5, que é 1 mais 4, mais o current value 9. Aí eu vou fazer 5 mais 9, 14.
outras funções de array que a gente pode utilizar aí e que é interessante e durante a programação pode ser útil para vocês, tá? Ordenação, né? Ordena um array segundo a ordenação de string, ou lexicográfico ou alfabética. Tá? Então, se botar numbers.sort, ele vai te ordenar de uma forma esquisita. Ó, tá vendo esse array aqui? Você vai olhar aqui e vai falar, porra, tudo bem, o 22 vem antes do 3. Não é uma ordenação de número, né? Ele está ordenando como string. Você tem um reverse também para inverter a ordem. Se você quiser fazer a ordenação de números, você tem que usar um comparator, né? Que é igual ao Java. Você pega dois elementos, se ele retornar negativo, é porque o primeiro é menor que o segundo. Se ele retornar igual, os dois são iguais. Se ele retornar positivo, é que o primeiro é maior que o segundo. Então, se você botar aqui um comparator AB, um arrow function, dizendo A menos B, ele te dá a ordem crescente. Se você fizer B menos A, ele vai te dar a ordem decrescente. Numérica, né? Mais coisas interessantes sobre funções em JavaScript. Passando mais ou menos parâmetros do que definido. Você tem a função add que recebe 2 parâmetros. Se você fizer add de nada, ele te retorna not a number. Tá? Porque você não passou os parâmetros aqui. Essa operação aqui vai falhar. Isso aqui vai dar undefined. Tá? Undefined mais undefined provavelmente vai te dar um not a number. Tá? E se você passar mais elementos, isso aqui não dá erro. Ele vai pegar aqui os 2 primeiros e o último vai ser ignorado. Tá? Existe declaração de parâmetro default, tá? Então, aqui a gente está declarando um arrow function. Tem 2 parâmetros default, que é x recebe 1, y recebe 1. Isso se x não for passado ou y não for passado. Então, se você fizer add de nada, ele vai te retornar 2, porque eu tenho um valor default aqui. Você pode, dentro de uma função, fazer a utilização aí de quantos parâmetros você quiser, ou seja, eu declarar uma função que eu não sei quantos parâmetros vão ser passados. Então, por exemplo, essa função AVG, fazer a média, existe uma constante chamada arguments dentro da função, que vai te retornar um array com todos os parâmetros que forem passados. E aí, aqui, nesse caso, ele está usando esse array para iterar e fazer a soma e depois a média dos elementos. Então, você consegue criar aqui uma função AVG, que seria a média, que pode receber quantos parâmetros você quiser. O mesmo comportamento você pode fazer com a notação REST, tá? Que é o 3 pontinhos. Então, assim, essa notação ela vai atribuir o restante dos parâmetros a um array nomeado. Como você não nomeou nenhum parâmetro aqui, 3 pontinhos args aqui representa todos os parâmetros da função. Tá? Então, você vai ter um array chamado args aqui dentro que tem todos os parâmetros. Aí você pode usar lá um for off para fazer a soma e depois fazer a média com o comprimento desse array. Ou seja, funciona da mesma forma. O REST ele funciona assim, a partir do momento que você tem um parâmetro, ele vai pegar só os parâmetros depois, tá? Então, assim, first param, nesse caso aqui, ele vai atribuir 1. E os outros vão para args, tá? E aí você faz a média aqui. Aí vamos usar algumas coisinhas mais pesadas. Funções alinhadas, tá? Ou seja, uma função dentro da outra. Vamos lá, que se a gente não for devagar aqui, não vai entender. A gente tem um escopo global aqui. Imagina que você está dentro de um arquivo, tá? JavaScript. Você declarou var num 1, num 2 e name João. Tá? Isso aqui está no escopo global. Você botou uma função aqui, ó, from multiply num 1 vezes num 2. Escopo global também. Tá? Se você chamar multiply
sem passar nenhum parâmetro, o resultado vai ser 60, porque esse num1, ele não encontra o num1 na função, ele vai procurar no escopo mais externo, acha esse num1 aqui, e esse num1 vale 20, o num2 vale 3, ele multiplica um pelo outro, dá 60. Tá? Aí, vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Ó. Função aninhada. Tem uma função que chama getScore. GetScore tem duas variáveis aqui. Ó. Variável num1 recebe 2, variável num2 recebe 3. Dentro do getScore tem uma outra função, chama add. Essa função add, ela acessa name, que não está declarado aqui dentro, mais um texto aqui que chama scored, mais num1, mais num2. E esse cara aqui, ó, getScore, ele está retornando a chamada dessa função aqui. O que acontece? Quando você chama aqui o getScore, ele vai te retornar João scored 5. Porque esse name aqui, pelo mais que ele esteja numa função interna, ele consegue acessar esse escopo mais externo, que o name está aqui. Mas, como você tem num1 e num2 num escopo mais interno, apesar de existir um cara aqui global num1 e num2, ele vai pegar o valor num1 e num2 daqui, do getScored, porque é o valor aonde está, segundo aqui o escopo estático, né? Esse num1 e num2 no momento da declaração dessa função. Tá? E aí, quando você chamar getScore, ele vai te retornar João scored 5. Então, isso aqui é para explicar para vocês como é que funciona o escopo das funções. Tá? Então, assim, declaração da função, a gente tem escopo estático, né? Então, é segundo a declaração, o alinhamento das declarações aqui, e aí uma variável mais interna, ela esconde o valor de uma variável mais externa. Tá? Aí agora vamos coisinhas mais complicadinhas ainda. Closure. O que é a closure, né? Closure é a combinação de uma função e do objeto de escopo no qual ela foi criada. Então, quando você cria uma função JavaScript, ela carrega com ela o escopo onde ela está incluída no momento de criação dela. Então, assim, vamos dar uma estudada nesse exemplo. Function makeOther, ou seja, você está criando um somador. Tá? E ela é uma função que recebe um parâmetro A. Essa função ela retorna uma outra função que está sendo declarada aqui. Repara, isso aqui não retorna uma chamada de uma função. Isso aqui retorna uma função. Tá? Então, o makeOther, ele vai te retornar uma função. Tá? E a função ela recebe um parâmetro B, que vai retornar o valor A, que foi passado aqui para o makeOther, mais o B. Tá? Então, o que acontece? Quando você chama aqui makeOther de 5, esse 5 é o A. E aí, ele vai vir entrar aqui com o valor 5, e ele vai criar uma função onde A vale 5. Tá? E essa função ela vai ser retornada. E aí, você vai ter uma função aqui, ó, que foi atribuída a uma variável chamada add5, onde esse A já está fixo com 5. Tá? Porque no momento da criação dessa função, A valia 5. Tá? Ele salva esse escopo mais externo aqui. Ó. Essas variáveis que estão mais externas do que esse outro function, elas têm os valores atribuídos e elas são carregadas junto com a função no momento da criação dela. Então, você criou uma função que adiciona 5. Então, quando você fizer aqui add5 e passar 6, esse 6 é o B. E aí, isso aqui vai te retornar 11. Da mesma forma, se você fizer makeOther 20, o
ADD20, quando você passar o 7 aqui, o 7 é o B, e ele vai te retornar 27. O que está querendo mostrar isso aqui? O closure quer dizer que quando você cria uma função em JavaScript, ela carrega junto com ela os elementos ali, o contexto dela, tá? Ou seja, as variáveis que foram usadas dentro dela e que poderiam estar em um escopo até mais externo, tá? Essas variáveis são todas carregadas junto. Mais coisas aí. Função, escopo e o this. Tá, vamos lá. Isso aqui é uma das coisas mais esquisitas do JavaScript, esse tipo de declaração aqui, ó. O que é isso aqui? Esse abre, fecha chave. Você abriu, fechou, depois abriu, fechou aqui de novo. Isso aqui é uma função anônima. E a função anônima, ela te define um escopo. Tá? Então, assim... Tá? Aqui a gente tem que experimentar isso aqui para ver se funcionar. Você tinha duas variáveis aqui, uma variável A que recebe 1, uma variável B que recebe 2. E aqui dentro tem a redeclaração de B que recebe 3. Então, estou escondendo o valor desse B mais externo aqui. B vale 3. E o A é o A que está aqui fora. Tá? Se você fizer A, o A vale 4, porque aqui, ó, isso aqui é a declaração do escopo e a chamada dele. Tá? Por que o A vale 4? Porque o A recebeu aqui o B. Ele foi somado aqui com o valor de B. Tá? Ou seja, nessa chamada de função aqui, o A recebeu o B aqui, que era 3, foi somado. Por que o B vale 2? Porque o B é esse B aqui, não o B interno da função. E por que se eu chamar F dá erro? Porque F não está nesse escopo. Porque como eu abri e fechei um parênteses aqui, esse F só está no escopo da função interna, e não no escopo da função externa. Então, o F dá erro. Isso aqui é uma coisa esquisita, né? Assim, nas notações mais... pessoal que é mais antigo, que trabalha com JavaScript há mais tempo, quando a gente não tinha a questão de módulos em JavaScript, isso aqui era a forma de você esconder funções de outros módulos. Então, você declarava uma função no arquivo JavaScript e não queria que ninguém mais acessasse aquele arquivo. Então, você fazia esse tipo de coisa aqui, ó, porque ele vai esconder, ele vai fazer F não estar disponível no escopo mais externo, porque ele é uma função interna, passou a ser uma função interna. Vamos fazer o teste ali do var, tirar o var ali que está dizendo. Vou pegar esse aqui, ó. Eu já tenho A, B, né? Vou tirar essas coisas todas aqui. Olha lá. F is not defined. 4 e 2. Aí vamos tirar esse var daqui, ó. Por que tirar esse var daqui? 4 e 3. Aí veio 3 aqui, né, no B. Por que é 3 aqui no B? Porque agora esse cara aqui não declarou uma variável. Tá? Quando você botou o var, você bota o var aqui, isso aqui é uma nova variável dentro desse escopo aqui. Tá? Então, essa atribuição aqui não altera essa variável.
Agora, quando você tira esse var daqui, isso aqui significa fazer uma atribuição nesse B aqui. E aí, quando você imprime esse B aqui, ele recebeu o valor que foi atribuído aqui, 3. F não está definido porque alguém botou essa função anônima com a chamada dela. Tá? Então, você acabou de esconder o escopo da função. Se você tirar isso daqui, aí F passa a estar definido. Entendeu? Você pode chamar F. Tá? Então, esse tipo de coisa estranha aqui, nos programas JavaScript mais antigos, você encontra isso para esconder uma função de um escopo mais externo. Vamos lá, eu vou seguir porque é muita coisa. E o tal do this, tá? O this é uma das coisas mais complicadinhas também que tem dentro do JavaScript. Existe a piada aí em JavaScript, que é para onde aponta o this. Porque ninguém consegue saber para onde o this aponta, porque ele tem uma regra que não é de escopo estático. Tá? Tudo que a gente está vendo até aqui, eu quero saber para onde uma variável aponta, eu procuro na hierarquia de declaração dela. Né? Então, quando eu tiro o var daqui, para eu saber para onde o B aponta, eu olho na hierarquia aqui de declaração, sei que esse cara aqui é o B, é esse B. Tá? Agora, o this não funciona dessa forma. De outra forma. Tá? Ele usa uma coisa que é chamada de vinculação dinâmica. Ou seja, o ambiente carregado é o do chamador da função e não da onde que foi declarado, como, por exemplo, em Java. É chamado de escopo dinâmico. Tá? Com isso, ninguém sabe para onde aponta o this, porque a tendência é você pensar que o this está trabalhando com escopo estático, e não é. Então, vamos lá olhar uns exemplos. Tá? O this vai depender de como a função é chamada. Tá? Os exemplinhos aqui. Ele tem uma função que cria um cara aqui, é um prefixo. Tá? Então, assim, você tem um this aqui sendo apontado. Esse cara aqui, ele vai estar junto com o prefixo, dependendo da forma que você declara ele, tá? Então, tem um outro cara aqui que está sendo criado, ó. Esse prototype aqui, ele te coloca uma função dentro de um outro objeto. Então, é como se você estivesse criando aqui uma classe com uma função dentro, tá? Como se fosse um método. Então, você tem prefixer, prototype, prefix array. Então, é como se esse cara aqui fosse uma classe e você está colocando um atributo nele. Um atributo não, um método. E aonde tem aqui uma função, tá? Aqui está colocando o useStrict para você não permitir a declaração de variáveis que não estão... não deixar você usar variáveis não declaradas, entre outras coisas. E aqui ele está mapeando o que esse prefixer faz, né? Ele usa um map, que a gente viu o que significa, ele executa por um array, para todos os elementos do array, essa função, te retornando um outro array com o resultado dessa função executada para cada elemento. E aí ele vem aqui e bota um this aqui no meio. E isso aqui não funciona. Por que não funciona? Porque o this, nesse escopo aqui, por conta do useStrict, esse this não existe. Isso aqui é baita estranho, tá? Assim, se você tirar o useStrict, ele vai funcionar. Tá? Tem alguns exemplos. Isso aqui é um exemplo para mostrar assim. Se você estiver usando o strict, dependendo de como você usar ele, você não consegue usar o this. Tá?
Tem algumas soluções diferentes aqui para você fazer o uso do dis, né? Então, assim, se você usar esse new prefixer aqui e você chamou esse new nesse momento aqui, o dis ele vai apontar para um cara mais externo aqui. Vamos lá. Vou fazer uns testes aqui com vocês. Para a gente funcionar naquele exemplo do prototype, né? Você pode usar aqui um arrow function, onde você usa o dis aqui. O dis para o arrow function ele é diferente do dis para uma função normal, tá? O arrow function ele já considera que você está querendo trabalhar com um escopo que é mais externo do que o da função que você está trabalhando. Então, assim, o comportamento do dis para arrow function é diferente do dis para função. Deixa eu ter um exemplo melhor aqui. Deixa eu ter um exemplo melhor aqui do dis para vocês. Ó, esse exemplo aqui é uma forma melhor de você usar o que estava tentando ser feito dessa forma. O que está tentando ser feito aqui? É criar um cara que bota um prefixo no array. Se você estiver usando o use strict, você não consegue usar o dis. Aqui já funciona, porque esse dis aqui, ele olha para o cara mais externo. Isso aqui é uma função, mas esse dis, ele não aponta para essa função aqui. Ela já aponta para o cara que está mais externo. Então, ele vai apontar para o mesmo lugar onde está o prefixo. Já nessa notação aqui, fica melhor ainda, porque aqui dentro você tem um arrow function, você tem uma função declarando um escopo, você está usando o dis no arrow function, então ele já aponta para o cara de fora. Então, esse dis aqui, ele é o dis da classe. Tá? Ele está funcionando direitinho. E tem o dis quando você tem um monte de funções. E existe um cara que se chama bind, para você tentar resolver o teu problema com o dis. Tá? Então, olha só, o bind ele cria uma função e vincula o escopo do dis permanentemente ao escopo passado como parâmetro. Muito útil quando a gente quer passar uma função como parâmetro para fixar o dis. Ó, vamos lá. Tem uma função que faz disar. Beleza. Esse f aqui, ele vai ter um dis aqui associado. Aí eu tenho uma classe aqui que tem uma função h que recebe uma função como parâmetro e que retorna a chamada dessa função. E aqui dentro desse h tem um disar recebe 10. Ó, o que está sendo feito aqui? New C. Quando você faz esse new C, você está criando essa função e associando o dis quando você criou essa função. Quando você dá um f.bind, você pegou aqui a função f e deu um bind dela a um outro objeto, que aqui ele chamou de assetry. Assim, na verdade, isso aqui é um objeto que tem um atributo a. Então, o que acontece? Quando você fez f.bind, o dis desse f passou a ser associado a esse objeto. Então, sempre que você chamar f, ele vai te retornar o a, esse valor aqui. E ele associou isso aqui ao g. Quando você chama o z, ele te retorna assert. Por quê? O f teve o dis associado aqui com esse objeto. Tá? Repara, ninguém atribuiu nada aqui, né, ao dis.a.
Então, se você chamar esse f normal aqui, esse dis.a para você, provavelmente vai te dar um undefined. Como ele fez o bind com esse objeto, ele passou a ser vinculado a esse objeto aqui, de forma permanente. Tá? Aqui está sendo feita uma atribuição para dis.a, em H. O que está sendo feito aqui? C. C é uma instância desse objeto. E H é um método. E F é uma função. Então, ele faz a classe.h, está chamando esse método aqui, vai chamar a função f. F está sendo passado como parâmetro aqui. Quando ele chama a função f, ele vai, nesse momento aqui, tentar acessar o dis.a. Só que o dis.a aqui, ó, dis.a recebe 10. Então, nesse momento aqui, quando ele chama dis.a, ele acha um valor 10. Se você fizer a mesma coisa, c.h passa g, e passar g, que é a função onde você fez o f com bind a esse objeto aqui, o que acontece? Quando você chama ele aqui nessa linha, o dis desse cara já está associado com esse aqui, ó, com A, com esse objeto. Então, ele não vai vir buscar aqui o dis mais externo no momento da chamada. Ele vai simplesmente pegar do objeto que ele já está associado, porque você fez um bind com ele. Então, ele vai te retornar aqui o assert em vez do A, porque ele fez um bind. Viu que coisa diferente? Tá? O dis ele é no momento da execução aqui, né? Ele é vinculado no momento da execução. Tá? Se isso aqui fosse escopo estático, esse dis aqui não tem valor, né? Mas isso aí é escopo dinâmico.